Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hoje o assunto é quando Deus faz os ossos viverem. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito a um cenário sombrio, um vale cheio de ossos secos, espalhados, sem vida, sem forma, sem esperança. Aquele quadro não era apenas uma visão de morte física, mas a representação espiritual da condição do povo de Israel, distante de Deus, quebrado, desanimado e cativo. Ezequiel ouve a pergunta divina: Filho do homem, poderão viver estes ossos? A resposta do profeta é carregada de humildade e fé. Senhor Deus, tu o sabes. Aqui está o primeiro ponto da mensagem. A restauração não começa na lógica humana, mas na soberania divina. Onde nós vemos impossibilidades, Deus vem com um campo fértil para a manifestação da sua glória. O Senhor então ordena a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso nos ensina que a palavra de Deus é o agente principal da vida. Ela não é apenas letra morta, mas espírito e vida. Quando proclamada, a palavra entra em cenários de morte e começa a gerar movimento, transformação e restauração. O profeta obedece e de repente os ossos se juntam, nervos e carnes os cobrem. Contudo, ainda não havia vida neles. Aqui aprendemos que estruturas podem ser formadas, aparências podem ser reconstruídas, mas sem o sopro do Espírito de Deus não há vida verdadeira. É somente quando Ezequiel profetiza ao vento, ao Espírito, que o fôlego divino entra neles e o vale da morte se transforma em um exército poderoso. Isso ecoa a promessa de Gênesis 2, versículo 7. Quando o Senhor formou o homem do pó da terra, mas só se tornou ser vivente quando o sopro divino entrou em suas narinas. Quantos hoje vivem como os ossos secos, fragmentados por trauma, sem esperança, sem forças para lutar, cercados por um deserto espiritual? Quantos templos, quantas famílias, quantas almas precisam da palavra profética e do sopro do Espírito para voltarem a viver? O Vale dos Ossos Secos nos mostra que não importa quão destruída esteja uma vida, quão profundo seja o deserto, quão seco seja o coração. Se a palavra foi liberada e o Espírito soprar, a morte dará lugar à vida. O Senhor mesmo declara em Ezequiel 37,14: Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Isso é a promessa da nova aliança cumprida em Cristo Jesus, que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O vale aponta para o Evangelho. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito nos vivificou em Cristo. Portanto, a mensagem do Vale de Ossos Secos é clara. Não existe morte tão profunda que o Espírito de Deus não possa reverter. Não existe derrota tão grande que a palavra não possa restaurar. Não existe deserto tão seco que não possa florescer quando o Senhor libera seu sopro de vida. Hoje Deus está perguntando a você o mesmo que perguntou a Ezequiel: poderão viver estes ossos? E a resposta continua sendo: Senhor, tu o sabes. Mas saiba que quando a palavra é proclamada e o Espírito sopra, o que parecia irreversivelmente perdido se transforma em um exército vivo e poderoso. Deus está levantando gerações, famílias, ministérios e corações que estavam enterrados no vale. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. O vale pode ser o último capítulo aos olhos humanos, mas quando o Espírito sopra, a história recomeça. Onde havia morte, haverá vida. Onde havia vergonha, haverá honra. E onde havia fracasso, surgirá a vitória. Porque o nosso Deus é o Deus que faz ossos secos se tornarem um exército poderoso para a glória do seu nome. Amém? E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.